Bom dia, gente. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Catiana e você está no canal Catiana Pereira Rosas do Deserto. Então, hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre substrato, sobre porosidade, do substrato e sobre areia. Muita gente aí tem algumas dúvidas ainda sobre o uso da areia no substrato, Então, a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre isso. Como eu já falei outras vezes aqui no canal, não é uma aula, tá, gente? Estou apenas aqui dividindo experiências que eu tenho nesse tempo de cultivo. Já vão aí 7 anos, de cultivo de rosa do deserto. Mas todo dia a gente está aprendendo um pouquinho. Nunca a gente sabe tudo, E a gente vai passando aqui no canal um pouco da experiência que a gente vai tendo aí no dia a dia. Então, eu já fiz alguns vídeos anteriores, até sobre semeadura, fiz uma comparação semeando na areia e semeando no substrato. Então, foi visível assim, a diferença de uma semeadura para outra. Na areia, germinou bem, assim como germinou bem também no substrato. Porém, na areia não teve o mesmo desenvolvimento que teve as que foram semeadas no substrato. Então, muita gente tem essa dúvida, Se pode plantar só na areia, exclusivamente na areia, sem fazer mistura nenhuma. Eu não estou aqui para contrariar ninguém. O que eu vou falar são experiências próprias, E eu acho que cada um pode fazer também a sua própria experiência. Então eu fiz esse plantio e também outras plantas que eu já usei assim, um substrato bem poroso, bem drenante, e eu vi que as plantas tiveram um desenvolvimento menor do que das outras que ficaram no substrato com um composto mais que absorvesse mais água. Então, gente, tudo é questão da quantidade, de cada ingrediente que você vai colocar no seu substrato. Então, cada região, você vai estar aí usando medidas diferentes, não são medidas iguais. Ainda que você use os mesmos componentes de substrato que eu uso aqui, você vai ter que fazer uma adaptação para a sua região, porque dependendo da quantidade de calor, dependendo da quantidade de ventilação, de onde você mora, com certeza vai ter diferença na secagem desse substrato, Então, você vai ter que experimentar até chegar aí num substrato que vai ficar bom para você para o ano todo. A gente tem que fazer um substrato pensando no ano todo. Se você tem aí, onde você mora, as 4 estações do ano, você vai ter que adaptar um substrato que elas fiquem bem, tanto na época do frio, quanto nas outras épocas do ano. Aqui no meu caso, nós temos apenas duas estações, que a gente chama do período de seca e o período chuvoso. Então, nós não temos aqui frio, Eu moro em Porto Trombetas, no estado do Pará, norte, então não temos as 4 estações do ano. Mesmo na época que está muita chuva, não faz frio. Continua a temperatura, claro que dá uma caída na temperatura, mas não chega a fazer frio. Então, essa questão da areia, gente, vocês podem estar fazendo um teste, mas eu vou colocar aqui algo para vocês pensarem e analisarem, Todo mundo é inteligente e não custa nada a gente parar para analisar. A areia, por ela ser drenante, então a água escoa mais facilmente, por ela. Então, se você planta só na areia, aquele nutriente que você vai colocar na sua planta, aquele fertilizante, aquele forte-flores, eu não sei o tipo de adubação que você usar aí, ela vai passar muito rápido pelas raízes da sua planta. Então, a maioria, quando você rega ali, em poucos segundos, a água já está saindo toda pelo fundo do vaso. E junto com essa água, a adubação que você está fazendo. Então,
por esse motivo da areia ela ser bastante drenante e ela secar rápido, muitas vezes você vai fazer a sua adubação e a planta não vai dar tempo dela sugar o suficiente para ela se nutrir. Vai secar tão rápido, vai escoar rápido, que não dá tempo da sua planta se alimentar daquele nutriente que você acabou de colocar para ela. O que é diferente ali de um substrato, que tem uma mistura, que ele é drenante, mas não drenante a ponto da sua planta nem conseguir extrair o nutriente que você está usando, tá? Então, acaba que a planta vai precisar de mais adubação. Se você for fazer o plantio só na areia, você vai precisar de mais adubação, mais frequência, e mesmo assim a sua planta pode não ter um desenvolvimento tão bom quanto num substrato que tenha mais mistura, né? Vou deixar aqui uma coisa para vocês analisarem. Na praia, né? Na praia a gente vê que há abundância de areia. A gente vê nascer mato, nascer erva daninha ali na praia, ali na areia, mesmo que seja uma praia deserta, que não tenha pessoas circulando. É claro que onde tem circulação de pessoas, acaba não nascendo, né? As pessoas vão pisando e acaba não nascendo. Mas mesmo se você chegar numa praia, que seja uma praia deserta, que não seja uma praia que seja muito visitada, né, por turista, aquela coisa toda, você vai ver que ali no meio daquela areia não vai ter ervas daninhas, não vai ter ali, você não vai chegar lá e vai estar coberto de mato aquela areia. Então, já é para a gente parar um pouquinho e pensar, opa, mas por quê? Você vai ali naquelas dunas, né, que tem aí no Maranhão, você vai ver que as dunas não são cobertas de vegetação. A maioria, onde a parte é mais arenosa, você não vai encontrar de vegetação. Por quê? Justamente por isso, é mais difícil a planta sobreviver ali naquela areia. Agora, se você chega num lugar que tem uma terra preta, né? Que a gente chama terra preta, para aquela terra que é mais rica em nutrientes. Você vai chegar lá, vai estar coberto de mato, vai estar coberto de vegetação. Então, já é algo para a gente analisar. Será que a areia vai nutrir a nossa planta? Então, eu não sou, tá, gente? Não sou a favor de plantio somente na areia. Mas quem quiser fazer, né, essa é só a minha opinião. Geralmente eu faço uma mistura, né, para o meu substrato. Se vocês quiserem ver como é que é essa mistura, vocês podem estar visitando a playlist do canal. Tá? Na playlist você vai estar encontrando lá uma pasta só sobre substrato. É claro que você vai ter que adaptar para a sua região, mas só para você ter mais ou menos ali uma ideia, né, do substrato. Então, essa questão aí, tá, da porosidade do substrato é muito importante, porque não pode ser drenante demais e também não pode ser um substrato que retenha tanta água, que demore muito, né, para secar. Mas o substrato para a rosa do deserto, ele tem que ser aquele substrato drenante, mas que dê tempo da sua planta absorver ali o nutriente. Muitas vezes a gente vê, quando tem muita areia, quando tem muito material drenante na planta, que se você passa, se for uma região quente, se você passa um dia sem regar, você vai lá, a planta já está ali com caudex murcho. Então, é uma planta que vai precisar de mais rega. Tem muita gente usando aí substrato muito drenante e quer acompanhar um tipo de rega que nem vê em algum vídeo. Às vezes a pessoa passa no vídeo, mas ela mora numa região diferente. Aí a pessoa vai querer regar a cada 2 dias, a cada 3 dias. E tem ali um substrato que é super drenante, né? Então, provavelmente a planta vai acabar murchando o caudex.
Porque se o substrato é muito drenante, a planta passa ali o dia tomando sol, é quente, é ventilado, então a planta vai precisar de mais rega, tá, gente? Então é bom você estar analisando, né, essa questão aí. Areia é bom para usar no substrato, eu gosto, areia grossa, tá, gente? Não é aquela areia fina, não. É aquela areia grossa, aquela areia de construção, ou aquela areia de rio grossa, né? Ela é boa para drenagem, mas sempre misturado, né, com alguma coisa. Aí você mistura aí ou com terra vegetal, ou você mistura com algum substrato que você já compra ele pronto, se você quiser misturar, dá também para misturar. Então dá para você usar aí com palha de arroz carbonizada. Você tem que fazer uma mistura que agregue valor a essa areia, porque a areia em si ela é pobre, é um solo pobre em nutriente, tá? Então era isso que eu queria dividir aqui com vocês. Eu vou estar fazendo uma live, né, para a gente estar conversando mais sobre esse assunto, falando um pouquinho mais. Vocês podem estar deixando aqui, né, no comentário alguma dúvida ou alguma experiência aí que vocês já tiveram, né, nessa questão aí da areia, tá? Deixa aqui no comentário, porque esses comentários ajudam a gente estar pensando num vídeo novo, como fazer, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, tá? E inscreva-se no canal. Grande abraço. Fiquem com Deus.